Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial, Diálogos ISD, e a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e vou moderar este nosso encontro. Este é o 26º episódio e tem como tema o papel da governança como fator básico de êxito na aplicação das dimensões ISD. Este espaço de diálogos e debate tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês I, o E, Environmental, S, Social e G, Governança. Mas nós podemos aqui também conversar em português, né? Transformando essas palavras, especialmente o E de ambiental, o A ambiental, a gente conversa nessa linha aqui entre nós. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o apoio do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, e da SEBRASE, a Central Brasileira do Setor de Serviços, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário do Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e o canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, e também nos canais e plataformas do Sindiprestem, do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental e da Central Brasileira do Setor de Serviços. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. Ana Chagas, consultora jurídica, ambiental, de ISD de mudanças climáticas. Muito obrigado, Ana, pela sua presença. Muito bacana te receber. E o professor Augusto Roque, sócio fundador da Molécula Consultoria e especialista em ESG. Sejam muito bem-vindos. É uma honra ter a presença de vocês aqui entre nós. Então, nós vamos começar aqui o nosso Diálogos ISD, lembrando sempre que a pauta, né, principal do mundo, das principais lideranças, é a questão da sustentabilidade, né? Ela entrou em cheio nas discussões, sejam públicas, governamentais, das organizações, das empresas, das organizações transversais, enfim, ela está aí na agenda mundial, né? E na agenda das pessoas, né? Porque é fato, eu só citar uma questão pessoal, né? Eu tenho família, eu sou descendente de italiano, eu tenho famílias, primos, tios lá no sul da Itália, que estão sofrendo absolutamente como nunca na história de vida deles, incêndios próximos das residências, um calor incrível. Meu tio mora numa cidade histórica, patrimônio histórico, não pode mexer em nada, nunca teve ar-condicionado, nunca pensou em ter ar-condicionado na vida, nem pode instalar ar-condicionado nas casas, e está um calor de 49 graus. Né? E esses últimos tempos tivemos, né?
dias mais quentes da história seguidos, né? No mundo. No Egito, as pirâmides. Então, há uma percepção hoje do cidadão comum, né? Porque antes os cientistas debatiam isso, as cúpulas de especialistas, mas nada que extravasava muito o interesse da sociedade e a percepção da sociedade. Isso está hoje muito presente e, portanto, o nosso tema é bastante interessante de ser debatido por conta dessas percepções cada vez mais presentes na vida das pessoas. Então, Ana, eu vou começar com você. Por favor, se apresente para o nosso público e fale um pouco sobre sua trajetória profissional, né? E agora você como consultora jurídica para as áreas ambiental e ESG e mudanças climáticas. Vamos ver como é que o ponto de vista jurídico nessa história toda. Como é que funciona, né? Onde que o advogado entra nessa conversa? Importantíssimo. Justamente. Bom, Lívia, eu queria começar agradecendo o convite. Estou me sentindo super lisonjeada de poder estar aqui. Muito obrigada de poder dividir esse episódio aqui com a Augusta. Bom, eu já tenho aí 20 anos de vida profissional atuando na área de sustentabilidade. Então, desde que me formei, atuo na área de direito ambiental. Lá atrás ainda se falava em direito ambiental e aí tinha todo o conceito, né, de sustentabilidade que começava a ser cunhado à época. E eu fiz um mestrado na França em direito ambiental também, voltei ao Brasil. Então, acabei desenvolvendo também em paralelo carreira acadêmica, além de advogada. Já fui advogada de empresa, já fui executiva de empresa e também tenho uma trajetória aí por escritório de advocacia, o que me dá uma visão bem ampla do tema, né? E nos últimos 4 anos, eu venho me dedicando especificamente à questão de mudanças climáticas e ESG, inclusive com participação aí desde a COP 24, se eu não me engano, desde a Polônia, tenho participado das conferências do clima e acompanhado de perto aí essas discussões. Isso que é interessante, né? Você colocar um pouquinho durante a nossa conversa, essa sua experiência, e até a gente entender um pouco o estado da arte e da visão jurídica. Isso vai ser bacana a gente abordar aqui. E você, professor Augusto, conte também para todos que nos acompanham um relato sobre sua atuação profissional, né, e seu envolvimento com o tema sustentabilidade e ESG, para a gente possa ter um pano de fundo aqui da sua presença. Lívio, Ana, é um prazer estar com vocês nesse fabuloso podcast, né? Quando a gente promove diálogos como a FIP, junto com você, Lívio, a gente aprende, né? A gente não só ensina. E acho que esse é o nosso objetivo, né? Debater conteúdo e tudo mais. Bom, eu sou o professor Augusto Roque, tenho 25 anos de experiência profissional e acadêmica, sou mestre em administração, também sou formado em administração, atuo como professor, como consultor, como palestrante, né? Brasil afora, e basicamente a sustentabilidade vem dessa jornada desde os anos 2000, quando ainda também a gente falava, né, de ecologia, o que era ecologia, responsabilidade social, verdade, responsabilidade social corporativa, né, filantropia, né, todo esse debate que a gente presenciou, a transformação até chegar na palavra de hoje, que é ESG. Né? Então são anos de vivência, né, de colocar a mão na massa com grandes parceiros e tudo mais. Muito bacana. E você citou sobre o podcast, eu quero aqui de público já identificar essa performance destes episódios, que a gente já está com cerca de 536 mil visualizações, né? Então é uma coisa assim muito bacana e que enaltece a presença de vocês, porque basicamente o que nos fortalece é o conteúdo da conversa, são as experiências e o que traz e atrai as pessoas para entenderem mais sobre o tema, né? Eu diria, Lívio, desculpe, interromper. Como professor, eu coloco o podcast hoje como matéria de aula, né? Porque vira referência. Vira referência, a gente caminha, isso
A gente tem que aprender também a valorizar o que é bom. Né? E esse é um momento de mesmo elogiar. A gente nem está começando, mas tem que elogiar iniciativas como essa. E vocês comentando um pouquinho da sua jornada me fez lembrar um pouquinho, um pouco também dessa minha trajetória, né? Eu me lembro que como vice-presidente, conselheiro da DVB, a DVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, era uma entidade muito atenta a tudo que estava acontecendo no mundo. Quando nós tivemos a Eco 92 no Brasil, eu fui destacado para fazer essa presença física na Eco e trazer os principais movimentos transformatórios que o mundo vivia, o Brasil vivia. A questão da responsabilidade social corporativa, a gente começou a debater com todas as entidades. E em 1996, nós criamos um Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, que foi a primeira entidade ligada ao ambiente empresarial capaz de discutir e enfrentar um tema que ninguém debatia, ninguém sabia o que era. Então nós construímos cursos, palestras, criamos um grande projeto que era o Diálogos Sociais com a Folha de São Paulo. Foi uns 5 anos, toda semana, de grandes eventos, debatendo fóruns. Criamos a pesquisa, a DVB de Responsabilidade Social, que está no ar, né? Tem muita gente que nos acompanha, vai responder essa pesquisa, já está na 15ª edição. Então nós fomos pioneiros mesmo nesse debate, nessa discussão, acompanhando esse retrato literário até, né? Porque as palavras foram mudando ao longo do tempo. Ecologia, meio ambiente, responsabilidade social, responsabilidade social corporativa, socioambiental e agora sustentabilidade e ESG, né? Então o movimento foi transformando o pensamento da sociedade e nós fomos acompanhando tudo isso, trazendo as novidades que ocorriam no mundo e no Brasil para um grande debate aqui local e fazendo a diferença, né? Eu não tenho dúvidas que nós tivemos um papel bacana nessa discussão. Ok, Ana, agora me fala uma coisa, é uma curiosidade que eu quero ter respondido por você e que você pode nos fazer uma avaliação. Como você percebe no mundo jurídico uma maior ampliação de ações nos temas que você atua, que especialmente que é o meio ambiente, mudanças climáticas e ESG? Como é que você percebe no mundo jurídico essa pegada acontecendo? É bem interessante assim, um movimento que voltou a acontecer, né? Eu lembro que alguns anos atrás, mais ou menos início dos anos 2000 ali, se falava muito em desenvolvimento sustentável, em como isso era importante para as empresas. Então a gente teve um crescimento, né, uma exposição muito grande dessa área, né, e desses temas. E depois a gente meio foi caindo no dia a dia, aquela coisa, já não era mais tanto assim, a gente não era topo na lista de prioridades, né, das empresas. E aí e isso é muito interessante, né, quando o mercado financeiro, quando a parte de investimentos começou a olhar para isso, porque ela viu que esses temas representavam um grande risco para o dinheiro que estava sendo investido, ou seja, eu posso perder o meu dinheiro. Então o mercado financeiro começou a se movimentar e começou a olhar para isso. E aí ele começou, então, a colocar essas exigências. E isso acabou fazendo com que as questões de sustentabilidade elas voltassem, então, a ganhar esse peso, essa relevância. E a evolução interessante, né, é trazer justamente o pilar da governança. E ele é que, na verdade, vai ser o centro e que vai carregar, então, tanto o ambiental quanto o social, né? Então, sem um pilar de governança bem estruturado e bem implementado, você não consegue trazer realmente
uma questão ESG, quer dizer, uma empresa que tenha ESG realmente implementado. Sem dúvida. E isso acaba envolvendo outras áreas do direito. Quer dizer, a gente que lá atrás, que trabalha com ambiental já há muitos anos, sempre falou que o direito ambiental, que as questões ambientais, elas são interdisciplinares e envolvem várias áreas, agora se tornou praticamente uma exigência. Então, é impossível, por exemplo, para um advogado que atua com ESG, ele não trabalhar com outros pares de outras áreas de especialização, porque o ESG ele exige essa visão ampla. Então, a gente tem outras áreas que nunca se interessaram por sustentabilidade, por meio ambiente, por questões ambientais agora, olhando para isso e correndo aí para entender e realmente se envolver nesses temas. E como você salientou, essa questão dos riscos climáticos, né? As mudanças climáticas atingem contratos, uma série de intervenções, né? Extremamente importantes, e que a ação do advogado é fundamental para... E se ele não tiver ligado nisso, isso vai passar, né? E, por exemplo, um dos segmentos que já há um tempo está sofrendo muito, está tendo um impacto muito grande com relação à questão de mudança climática, é o segmento de seguros. Sim, seguros e resseguros. Então, uma empresa que contrata um seguro, se ela não tiver levando em consideração os impactos de mudanças climáticas no seu negócio e tal, eventualmente, se existe algum evento extremo como esses que a gente está vendo, ela pode acabar achando que ela tem a cobertura de um seguro, que ela está tranquila, e na hora ali de executá-la, ela percebe que não. É verdade. Então, isso é bem relevante. E isso sem falar de impacto também em cadeia de fornecedor, quer dizer, né? É essencial para o meu negócio, eu tenho a minha cadeira de fornecedores estruturada, mas se eu não olho para isso com cuidado, eu corro o risco de ter uma quebra na minha cadeia de fornecedores, o que vai impactar meu negócio. É verdade. E aí o papel da governança sob o olhar jurídico é muito importante. Porque eu preciso ter todas essas amarras, tanto do ponto de vista do público externo, quanto do público interno, né, as organizações, para que eu possa também ter garantia jurídica que as coisas, né, que eu estou desenvolvendo enquanto negócio funcionem. Isso. Sim, né? E não deixando da gente lembrar que a partir de 2013, né, com a lei anticorrupção, isso chamou muito a atenção das empresas, e aí o G da governança entrou em cena como nunca, especialmente para desenvolver as questões de um sistema de compliance, com um sistema de integridade, com muito mais evolução no contexto das organizações, né? Você percebe que, assim, com essa questão, né, quando a gente passou pela Lava Jato, lei anticorrupção e todas essas questões, a gente viu empresas sólidas, grandes, que estavam há muito tempo, que eram exemplo, que simplesmente... né, foram pulverizadas praticamente, né? Foi um grande impacto. Então, isso chamou a atenção dos investidores, quer dizer, o meu dinheiro está ali e da noite para o dia ele pode deixar de existir. E aí existe a reputação, né? Pela governança. Como que um simples ato pode impacta tudo. Né? E aí, Augusto, ainda diante dessa sua colocação, na sua opinião, as empresas acabam priorizando mais alguma das letras, né? Pensando no ESG, no seu dia organizacional, você percebe isso de uma forma mais ampla? Eu vejo, assim, pela evolução do tempo. Como a gente contou, né, no começo do nosso episódio, no começo era responsabilidade social, então vou olhar um pouquinho, né, mais para o social, depois foi para o meio ambiente ou ambiental, vou olhar mais o ambiental. Agora, com o ESG, com a governança em si, eu vejo que a governança está sendo o grande guarda-chuva das práticas sustentáveis. E sem isso, não tem amarra. Mas, no fim, a imprensa e a mídia dá fortalece muito o ambiental, né? Mas as empresas precisam tomar cuidado calma, né? Eu preciso cuidar. Se não tiver o guarda-chuva... Não funciona. E eu tenho visto essa transformação dentro das organizações. A imprensa aponta os problemas sociais e ambientais, só que eu preciso ter uma gestão
por meio da governança para que as coisas aconteçam. Senão, Não, pode e fazer uma ação pontual. E, Ana, a sigla, né, as letras é ESG. O que parece, ao você colocar os olhos na sigla, que em primeiro lugar é o E, que é o environment, que é o ambiental, depois é o S e no fim a governança. Quando deveria ser o contrário. Isso, mas deveria ser GES, e não ESG. Né? A gente discute muito isso nas aulas. Mas eu só queria complementar o que o Augusto falou. O G, ele é o pilar para toda e qualquer empresa de qualquer segmento. E aí, o E e o S, eles vão ter pesos diferentes dependendo do segmento do negócio. Porque tem atividade que ela não tem um E tão relevante para o negócio. Sim. Né? Então, e ela tem um grande impacto no S. Então, por óbvio, as ações dela vão acabar sendo voltadas bem mais para o S do que para o E. Né? Então, essa é a grande questão com o ESG, é você olhar cada empresa, cada segmento e entender, para entender o que realmente é relevante, porque senão a empresa fica investindo no E e não faz o menor sentido para o negócio. Nós estamos aqui na casa do setor de serviços, que é o Sindiprestem, cujo núcleo se fundamenta nas pessoas. Isso. Então, aqui o S tem muito mais demanda, né? Isso. Tem muito mais percepção, porque as pessoas estão muito vinculadas ao S do ESG. Uhum. Então, é isso que você falou. Perfeito. E aí tem um direcionamento estratégico. Né? O que eu quero estrategicamente enquanto organização, enquanto corporação. Essa temática. É isso aí. Muito bacana. Ana, agora chegou sua vez, hein? Ai, meu Deus. Conte-nos com mais detalhes as linhas de atuação como consultora jurídica nas questões ligadas à área ambiental, ESG e mudanças climáticas que você está envolvida profissionalmente, né? Sim. Tenta identificar o que faz uma coisa, o que faz outra, só para o nosso público acompanhar. Tá. Falando então de ESG, né? Porque acaba que mudanças climáticas e o ambiental, eles entram embaixo do ESG. Então, em questões de ESG, o papel do advogado, ele acaba sendo bem relevante. Porque o advogado, ele acaba fazendo a ligação entre a parte de riscos e a parte compliance da empresa. Sim. Né? Então, ele é um importante indutor dentro da empresa para que haja a implementação do ESG. E normalmente, só para abrir um parênteses, a gente, pela nossa atuação de consultoria, a gente vê que na maioria das organizações, o sistema de compliance ou de integridade está sendo conduzido, tendo responsabilidade da área jurídica, né? Isso. O que tem uma certa discussão, principalmente do ponto de vista de governança, se esse é o melhor desenho para compliance. Dependendo da estruturação hierárquica da empresa, né? A gente vê muito isso, né? Dentro da área jurídica. Até porque ele tem o conhecimento da lei, né? Nem sempre o gestor ou compliance officer tem esse olhar que precisa, né, ter o braço legal também. Então, nem sempre ele tem um BP, vamos chamar assim, de jurídico. Que eu acho, e aí fica a sugestão para nós, para todo mundo que está assistindo, que deveria se criar um BP de ESG ou um BP jurídico. O que é o BP? Um business partner. Aquele que entende do seu parceiro, do negócio do seu parceiro. Exato, e que pode linkar tudo isso e resolver, entre aspas, esse problema. Então, tem um gestor efetivo e um BP jurídico que vai dar um apoio, um suporte. E às vezes até o jurídico é externo, né? Para dar um apoio externamente. E aí é que entra o papel do consultor jurídico externo, né? Porque normalmente o departamento jurídico das empresas é enxuto, né? E eles têm questões de negócio que são muito prementes e que exigem muito, né? Ainda mais hoje em dia a gente cada vez mais está num ambiente muito mais dinâmico e que as coisas acontecem muito mais rápido. Então, o advogado da empresa, ele acaba sendo extremamente relevante que ele entenda do negócio como um todo. E para ele, acaba sendo, às vezes, difícil ele ter a especialização daquela matéria. Então, por isso que ele se socorre dos consultores externos, escritórios de advocacia e outros tipos de consultoria.
Né? Então, esse é o nosso papel enquanto consultor, né? É dar esse suporte para o jurídico, às vezes diretamente para a área do negócio, quando existe um departamento de sustentabilidade ou de ESG, para trazer essa visão, então, da compreensão dos riscos, mas também das oportunidades que as questões ESG, quando elas são identificadas pela empresa. Ótimo, muito bacana. Augusto, como é que você enxerga o estado da arte hoje da sustentabilidade e a aplicação desses conceitos de ESG? Como é que você vê o mercado pensando na grande e na média da pequena empresa? Como é que eles se ajustam dentro dessa percepção? Eu vejo um movimento muito forte nas grandes, muito por pressão de mercado, né, acionistas e tudo mais, só que isso está escoando para a cadeia de valor. Então, as médias e pequenas empresas, elas estão sendo instadas pelos questionários de diligência e tudo mais, a terem práticas, principalmente de governança, nem tanto social, nem tanto ambiental. O social, obviamente, ele é necessário porque a empresa é um instrumento social. Né? Ele movimenta pessoas para garantir o negócio. Só que ele precisa ter uma organização mínima de governança para que as coisas aconteçam. Então, ter um controle adequado, não precisa ter um departamento de compliance estruturado, mas como que eu estou de acordo? Eu preencho os relatórios, eu cumpro os requisitos, eu faço checklists de verificação, eu tenho indicadores. Então, eu vejo, principalmente nas médias, que são os elos de ligação, uma atuação muito positiva no que tange a governança. Né? E, obviamente, isso já está super estruturado nas grandes, né? Nas megas também, mas eu vejo nas pequenas também esse olhar, até como garantia de sobrevivência do negócio. Né? Então, é um olhar bacana, porque antes, assim, e vocês sabem tão bem, poxa, eu preciso pagar as contas do mês, preciso sobreviver. E a atividade empresarial era isso, né, do pequeno. Eu vou pagar ali, eu sobrevivo daquilo. Agora não, peraí, deixa eu controlar, deixa eu organizar direitinho e eu tenho uma governança para que eu tenha uma estrutura sólida de crescimento. E assim vai. Então, 2 comentários que eu queria fazer aqui. Vocês também, diante dessa sua colocação, Augusto. Nós temos um envolvimento, como você comentou, dos questionários de diligência que acabam percorrendo a cadeia de valor para os fornecedores, sejam médios, pequenos ou grandes, preencherem. E ele é impactado de alguma forma por um documento que muitos nem sabem por que existe, para que existe. Do que se trata. Isso pode ser o limítrofe da sua continuidade ou não de operação com aquela... E ele nem sabe disso, né? Não percebeu isso. Mas ele está sendo impactado. O outro é a questão das emissões de carbono. Sim. Verdade. Porque a hora que a empresa produz o inventário das emissões, ela quer olhar para dentro e quer olhar na sua cadeia de fornecedores, no escopo 3. E aí ele é impactado de outra forma. Ele fala, opa, peraí, esse cara está me dando tiro pela frente e pelas costas. Como é que eu faço? Né? Então é isso, né? Vocês têm essa percepção. Muito disso. E ainda mais com essas grandes empresas que querem ser net zero. Sim. Que tem que pegar a cadeia inteira. Tem que pegar a cadeia inteira. Poxa, aí eu preciso ter o meu mínimo mapeamento de emissões. Meu inventário. Daí como faz? Daí sobe o problema jurídico. Aonde está o meu contrato? Aonde está isso no meu contrato? Onde você me exigia isso? E só acabei de me lembrar, que é um cenário disso tudo que nós estamos falando. O SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade, nos chamou para dar algumas palestras e criar um curso lá no SESCOM sobre esse tema. Por quê? A maioria dos associados são pequenos escritórios de contabilidade. Eles estão sentindo que o mercado está pedindo alguma coisa para o escritório, dar suporte para a micro ou pequena empresa que ele atende. Então, de repente, falou, eu não sei o que os caras estão me pedindo, eu preciso entender dessa matéria. Que termo é esse, né? Que termo é esse, como é que isso impacta?
E principalmente para a parte de contabilidade, né, a gente está começando a ter aí um movimento grande para justamente fazer o disclosure, né? Desculpa, falei uma palavra em inglês aqui, mas fazer a declaração dessas informações de maneira clara nas demonstrações financeiras. Isso, né? Exatamente. A gente Então, já está avançando muito nisso. Para que eu possa fazer, eu preciso ver como é que isso está na minha cadeia de fornecedores também. Bacana. Né? É engraçado, porque nas cadeiras acadêmicas dos cursos de contabilidade ainda não chegou isso. Ainda não se fala. Né? E a gente precisa, de novo, instar sindicatos. Mais próximo, é verdade. A parte da todo um processo aí, né? A parte da capacitação nesse tema ela é extremamente relevante. E a gente que vive, né, no meio desse tema, a gente acha que ele já é super conhecido, que todo mundo entende, todo mundo fala. Não é verdade. Mas não, a gente está ainda numa bolha e a gente tem muito trabalho. O grau de maturidade sobre o tema é muito ainda novo. Ana, você tem participado, isso é uma pergunta, hein? Você tem participado da implantação do sistema de compliance ou integridade nas empresas? Como vê essa aplicação? No seu ponto de vista, ele está se ampliando? Você percebe também, sob o olhar jurídico, um aumento dessa necessidade nas empresas? Desde que aconteceu aí o movimento da Lava Jato, né, e essas regulamentações relativas à anticorrupção, lavagem de dinheiro, houve uma movimentação muito grande do setor privado e também do setor público, né, para a implementação de programas de compliance, programas de integridade de maneira mais estruturada, né? Então, e o compliance, ele é uma ferramenta importante para a governança, né? Então, quanto mais a gente vê esse reforço aí do ESG e da necessidade da governança, né? Porque o grande interessante é como o Augusto falou, né? A empresa grande, as empresas grandes, as que são listadas na bolsa, elas têm exigências. Então, elas têm que implementar, né? O interessante é a gente olhar para a pequena e média empresa, que elas estão nesse movimento e se interessando por isso e querendo implementar, justamente também para uma exigência de mercado. Dando aqui um exemplo para vocês, né? A Abrazel, que é a Associação Brasileira das Empresas, dos Bares e Restaurantes Diferenciados, está querendo entrar assim com tudo nessa discussão. Sim. Né? Porque o bar, ele emite carbono, ele consome plástico, produz óleo, impacta o solo, produz resíduo, tem uma série de coisas. Tem a questão do barulho. Tem a questão do barulho, que é muito interessante. Era uma área que, assim, a gente falava isso nos nossos cursos e palestras, brincando, até você que tem um bar da esquina aí, você tem que se preocupar. Agora, as entidades estão percebendo que isso tem impacto. Né? Então, e a forma bacana, como ele trata os funcionários. Exatamente. Então, hoje tudo entra, né? Questão de diversidade, né? Você não pode ter um processo discriminatório para poder fazer contratação. Então... Bacana. E aí, Augusto, a gente aprofundando mais sobre esse tema, né? Que a gente está falando sobre governança. Como você vê a aplicação de todas as práticas envolvidas e a importância no contexto das organizações? Você já citou algumas questões, mas vamos tentar aprofundar um pouco mais até para os nossos aqueles que estão nos acompanhando, seja no YouTube, seja no Spotify, tenham essa percepção. Né? Eu vejo isso como uma transformação mesmo no mercado. E aqui eu vou citar um exemplo. Estou participando de um processo concorrencial, né? E que a gente precisa alimentar a proposta dentro de um sistema de compras. Sim. Normal que as grandes empresas também já estão adotando. No manual, no roteiro, eles já mandaram as políticas de benefícios, de o que pode, o que não pode, concorrencial, o que pode... Ou seja, já está descrito tudo e eu vejo isso como um super fator de sensibilização. Você está entrando no jogo, a regra é essa. A regra é essa. E a governança tem esse papel. A regra é essa. Como diz aquele ex-árbitro, a regra é clara. E precisa ser clara. Tem que ser transparente. Exato. Não só transparente, tem que ser clara a ponto do pessoal, entendi.
agora eu vou fazer. E na hora que ele faz, ele fala, eu não vou fazer errado de novo. E isso alicerça a cultura, né, da organização. E aí ele tem cada vez mais cultura voltada ao controle, Sim. que é a governança, né? O governar é o gerenciar adequadamente. E nisso, isso se aplica à questão do código de ética, do código de conduta, né? Que é outro Sim. ponto que ninguém instrumentos pensa, fundamentais. né? Poxa, eu ponho o código de ética. Tá, o código de ética é macro, serve para o fornecedor, serve para o colaborador. E de conduta? O que eu posso? O que eu não posso fazer? Sim. Né? Porque, e aí entra no S um pouquinho, não é um pouco, né, o nosso grande tema hoje, mas adianta só eu cobrar do funcionário? Não. O que eu posso fazer? O que ele tem de direito, o que ele tem de dever? Não é só dever. Né? Então, e isso também entra no papel da governança de RH. Sim. Que as pessoas também, as organizações não estão pensando nesse modelo. Pensa no modelo de gestão de RH, sim, mas de governança de RH. Então a gente percebe que a questão da governança tem vários pilares que impactam a organização. Sim. Então, quando a gente fala em governança, a gente está falando de controle, nós estamos falando de gestão de risco, nós estamos falando de transparência. Estamos falando de condutas, os códigos que regulam as relações internas, que é o código de ética, que extrapola até as relações da empresa e do seu corpo funcional com os stakeholders, né? Código de conduta, que é aquela base do próprio corpo funcional. Então, são regras que sedimentam a cultura, né? Isso. E isso me faz lembrar, Augusto, que nós estamos, inclusive, participando desse processo, uma empresa que nós fazemos consultoria, que ela, em 3 meses, ela adquiriu 2 outras grandes empresas dentro do seu portfólio. E aí, o que é um grande impacto? São milhares, centenas de novos trabalhadores. E como a gente sabe que ela tem um sistema de governança muito bem sedimentado, isso facilita demais a integração. Quer dizer, os novos funcionários, eles têm uma tendência de se enquadrarem, porque o sistema de compliance está muito bem implementado, o código de conduta, o código de ética, as percepções internas de responsabilidade, auditoria interna, tudo está construído que possibilita esse bom acolhimento. Porque se não tivesse, a bagunça seria geral, com certeza, em pouquíssimo prazo de tempo. Mas para as empresas que têm essa forma de crescimento, né, na sua estratégia, que é a aquisição de outros negócios, de outras empresas, justamente a questão da governança e da cultura é o grande desafio quando você vai trazendo novas empresas. Porque mesmo você tendo tudo isso muito bem estruturado, a parte de governança muito bem estruturada, você tem aquela parte onde você precisa fazer com que os funcionários passem a aderir àquilo e adotem essa nova cultura. Então, se já não existia na empresa anterior, né, esse desafio aí da harmonização das culturas não é fácil, viu? É verdade. E aí é papel da governança, garantir isso. Tem que estar atenta, né? Tem que estar olhando todas as transformações da empresa, o que a empresa está pensando. Quais são os próximos passos. Isso é bacana. E aí, se vocês me permitem, claro. Seria até interessante criar núcleos de governança macro, geral, né, transversal, governança voltada à área social e à área ambiental. Sim. Porque vai ter o controle. Como que é a emissão? Peraí. Vou checar e isso vira definição de indicadores, definição de metas, né? De metas, é bacana. E aí vai, né, que vai reportar a governança estrutural, né, ou institucional, vamos dizer assim. Eu acho que fica bem interessante dentro do modelo. Dependendo do tamanho da empresa, isso cabe bem, né? Principalmente nas grandes, né, que precisam ter mais controle e tudo mais. Muito bacana. Ana, essa nova linha de atuação jurídica está difundida nas faculdades de Direito? Estou falando dentro dos temas que você atua. Há, na sua opinião, uma maior aderência do tema entre os jovens formandos? Você consegue ter um pouco dessa leitura? Isso é muito bacana a gente pensar, porque a jornada da sustentabilidade é pensar nas novas gerações, né? Sim. Então, se não tivesse nível e grau de competência e percepção, né?
Como é que vai ser o futuro? Isso é interessante, assim, a gente ainda não vê, como o Augusto falou, na grade, né, dos cursos aí de formação das faculdades, essas matérias. Quando elas existem, elas são optativas, né? Então, infelizmente, assim, para quem quer se aprofundar, tem que buscar fora, né? Quando eu fiz faculdade, eu nunca tinha ouvido falar em direito ambiental. Eu fui descobrir quando eu comecei a atuar como advogada, e aí, por sorte, eu esbarrei na matéria, comecei a trabalhar, e aí foi amor à primeira vista, e a gente nunca mais se largou. É verdade. Mas é bem assim, né? Eu acho que tem um dilema do próprio MEC, de conseguir acompanhar dentro da sua estrutura burocrática e tudo mais, essas mudanças e aplicar o mais rápido possível, né? E nem sempre ele consegue, não tem braço. Eu entendo os dois lados, mas é preciso. Nos cursos de administração, em geral, esse tema vem tá mais próximo, né? Mas como ele é transversal, ele já atinge todos os... Até o médico lá na medicina. Sim. Que vai, o gestor hospitalar, mais do que nunca, precisa de entender o tema. Ligado à sustentabilidade, né? Então, esse tema é um tema transversal que precisaria realmente estar mais apropriado e intensamente divulgado nas cadeiras, né, nas disciplinas. Até porque essa parte é muito importante, né? A parte da conscientização e de entender que você sofre as consequências daquilo e de que a discussão não está tão distante, porque por muito tempo, por exemplo, mudanças climáticas, as pessoas olhavam para esse assunto como, esse é assunto entre um país e outro, sabe? São os países lá que ficam lá discutindo, sei lá o quê, reunido lá, sabe? 2 semanas discutindo, ninguém está discutindo nada. E a gente percebe que isso está mudando, né? A juventude hoje está muito atuante, está entendendo o impacto de mudanças climáticas, está escolhendo, fazendo escolhas com base nisso, né? Então, elas estão olhando para as empresas e estão escolhendo, por exemplo, os produtos, a forma de consumo, a forma de vida com base nisso, né? O setor privado ele demorou um pouquinho também para entender, por exemplo, o impacto de mudanças climáticas. Então, a gente começou a ver uma presença maior do setor privado nas discussões da ONU, foi a partir da COP26. 26. Foi a última. 26 foi a última. 25, 26. Em Glasgow foi quando a gente realmente viu assim. A gente começou a ver CEOs de empresa indo para participar da COP e passando uma semana, porque às vezes eles iam, normalmente quem ia eram os diretores de sustentabilidade, ficavam 2 dias, 3 dias e iam embora. Os CEOs faziam aparições assim, né? Quando estava toda a cúpula, né? Toda a cúpula da diplomacia, eles ficavam 1, 2 dias no máximo, chegava num dia e ia embora no outro. E agora não, agora você anda pelos corredores da COP, durante os 14 dias você tem altos executivos das empresas participando ativamente. Porque há uma definição mesmo das organizações, né? E quando a organização, como a maioria tem feito, colocando datas, eu quero isso até 2025, eu quero isso até 2030, isso passa a ser escopo do trabalho, né? Tem as metas, tem empresas que incluem as metas no benefício salarial do diretor. É de extrema relevância. Isso mexe com a vida dele, pessoal. Eu preciso né? preciso estar aqui no bolso. envolvido. Mas você estava falando, Ana, dos jovens, né? E essa questão da percepção do tempo. Na Semana do Meio Ambiente, eu costumo dar muitas palestras nas faculdades, nas escolas, eu vou muito voluntariamente fazer isso. E nas escolas de ensino médio, é onde está o maior impacto. Porque os jovens, você começa a dizer exatamente isso, olha, o IPCC demanda um cronograma aí de impactos, acima de tudo, se nada acontecer. Então, você começa a botar no tempo. Em 2025, até aqui, né? Agora, vai acontecer isso aqui. Se os movimentos de emissões de carbono continuarem. Em 2030, em 2035, 2040, o próprio Al Gore, né?
que foi um dos maiores incentivadores e propulsores dessa percepção no tempo da transformação, o que os jovens, eles começam a se projetar, eles falam assim, pô, 2030, daqui 5 anos eu vou ter 20 anos, eu vou ter 25, como é que vai ser a minha geração? E o impacto é incrível, a gente vê lágrimas dos olhos dos jovens saindo por conta dessa pressão, pô, alguma coisa precisa acontecer. Nós precisamos nos movimentar, porque se não for assim, a minha geração está acabando, nós estamos deixando um planeta para outro tipo de performance. À beira da exaustão, né? Exatamente. O planeta está assim, está à beira da exaustão. Então, são dados bastante relevantes que estão aí. Sim. E aí, Augusto, você que está bem presente no tema sustentabilidade e ESG, né? O que você percebe de mais inovador e importante acontecendo no mercado e que merece ser apresentado aqui para o nosso público, para todos que nos acompanham? Dá uma geral, assim, para a gente. São 2 grandes temas. A matriz de materialidade, com um princípio, pontapé inicial para as organizações, e, ao mesmo tempo, a matriz de maturidade, que está sendo inserida no Brasil pela BNT, através da prática recomendada, né, a PR 2030. É uma nova norma. Da BNT. Isso do ponto de vista interno do Brasil. Ao mesmo tempo, principalmente na Europa, a gente vê as novas leis de mudança climática e a taxonomia, que vai impactar todo o setor, todas as empresas europeias. Explica o que é taxonomia. A taxonomia nada mais é do que a nova regra no que tange a mudanças climáticas que vai permear todas as decisões e contratos na Europa, de todas as empresas europeias. Os taxistas já imaginaram que ele já não vai ter buzinaço sempre, não. Não é com isso. Então, isso está reverberando. Por exemplo, para a empresa que tem sede na Europa, ela vai ter que replicar isso. E aí o modelo de atuação no Brasil. E aí o modelo, por exemplo, de emissões da Europa é diferente do modelo de emissão do Brasil. Sem dúvida, nossa matriz energética é totalmente diferente. Então, dá uma discussão muito interessante nesse meio, porque é uma discussão empresarial. Porque o que pode e o que não pode, os dois querendo acertar. Sim. Os dois lados querendo acertar. Então, eu vejo isso como um grande arcabouço de discussão que vai permear nos novos modelos de relatório cada vez mais integrados. Né? GRI, SA, SB, que são dois modelos, vão ser base para um relatório integrado, aí sim, que vai ser contabilmente também, né? Contábil, ambientalmente, socialmente e de emissões. Sim. Que é o que não tinha. E que a gente precisa contabilizar a partir de agora. Sim. E aí entra a questão do crédito de carbono, né? Que é uma temática que o Brasil também se volta de uma forma muito intensa. O mundo quer prestigiar, né, o que a gente chama agora o valor verde, né, o tesouro verde do Brasil, que é um dos países com maior ainda reserva de florestal, né? Então, o crédito de carbono, eu costumo olhar um pouco essa questão também, dentro do que você está colocando, Augusto, da inovação ambiental. Né? À medida que se cria modelos inovadores tecnológicos, você traduz isso ambientalmente falando. É o caso das baterias, dos carros elétricos, das novas tecnologias que vêm transformando as organizações, as indústrias especialmente, né, dando condições de menos emissão, né? Então são algumas correntes que estão impactando agora no mercado. Você lembra, por exemplo, Fórmula 1, isso, que é global, só que ela age localmente nos seus países. Ela é obrigada, pelos contratos novos, o país sede é obrigado a zerar o carbono ou compensar o carbono X meses depois do evento. E aí, esses dias eu estive no Autódromo de Interlagos, que é onde realiza o GP de São Paulo agora, e eles estão instalando placas solares em toda a infraestrutura do autódromo, que é público, para emitir menos CO2, menos gases e tudo mais, né? Então, é interessante a gente perceber. Fórmula E, né?
também, que é outro exemplo, né, que está servindo de base de estudos e tudo mais. Aí você vê que esse exemplo que você cita, a Fórmula 1, ela impacta o mundo, né? Todo mundo quer saber da Fórmula 1 e tem representantes. Ela é né? importante, né? Ela isso traz negócios, ela traz renda. Exato, Então, os movimenta, países querem ó. receber, mas essa Tem que é a muita grande tecnologia questão. envolvida também. Né? Hoje ninguém mais quer receber os benefícios e ficar com a parte ruim do negócio. E que é isso que acontece, né? Quer dizer, eu venho, a Fórmula 1 vem, eles, né? Tipo, tô trazendo negócio, tô trazendo dinheiro, tô trazendo... Então, mas aí você que lide com a parte negativa do meu negócio, né? Então é essa mudança de postura que é bem importante acontecer. E que as regulamentações, e agora a gente está sofrendo muito com regulamentação vinda da União Europeia, que ela está assim, muito à frente, né? Porque ela começou a olhar para as questões de gás de efeito estufa há muito tempo atrás, ela está começando a impor as regras, justamente como uma forma também de evitar penalizar o seu mercado interno, o seu setor privado, porque ele tem que responder, ele tem que se adequar a todas essas normas, que são normas mega exigentes, e aí vem um país que exporta os seus produtos para a União Europeia que não tem essas exigências, isso gera uma distorção no mercado. É o que está acontecendo nessa discussão dos acordos bilaterais, né, da América Latina com a União Europeia, no sentido de alinhar essas exigências, porque é aí que está pegando. É exatamente nesse ponto. É justamente isso. Então, em breve a gente vai ter aí o mecanismo de ajuste de fronteira do carbono, que já está desenhado pela União Europeia, que vai afetar 5 setores, né? Então, assim, aquele país que exporta para a União Europeia e que não tem mercado de carbono regulado, ele vai ter que fazer o cálculo das emissões e ele vai ter que adquirir, então, de acordo com a regulamentação da União Europeia. Né? Então, também é uma forma de se evitar o quê? Que as empresas de lá transfiram justamente essa parte ruim da produção para países onde a regulamentação não é tão rígida quanto na União Europeia. Esse é um tema que eu acho que vai ser um dos principais temas nos próximos anos de debate entre as nações, né? Pensar que pela taxonomia, por exemplo, o limite é 2030. Vulgo amanhã. Vulgo amanhã. Se a gente pensa, né? É muito rápido. Nós estamos aí. Estamos aí. É isso mesmo. Então, estamos tanto aí que nós já estamos chegando no final do nosso debate. Você vê? Ai, que pena. É sempre assim, quando tá bom, passa rápido. A gente vai passando, vai conversando. Então, eu vou pedir, Ana, você tem um minutinho para fazer suas considerações finais para o Observe. Ai, obrigada. Bom, mais uma vez, estou super feliz de estar aqui, foi um papo super legal, foi super gostoso. E é essa questão, a gente realmente está num momento que não dá mais para enxugar o gelo. Agora é a hora da ação e como bem sempre diz Antônio Guterres, ele sempre vem a público, né, o presidente da ONU, ele sempre vem a público reforçar essa mensagem. Agora é hora de ambição, não dá mais para a gente fingir que não está vendo. É verdade, muito bacana. Professor Augusto Roque. Lívio, Ana, um prazer compartilhar esses momentos tão especiais, né, com vocês, discutindo em alto nível sobre ESG. Então, gente, é a hora de fazer, é a hora da atitude, né? Não dá mais para a gente, como diz o célebre palestrante, professor Lívio Giosa, né? Não dá mais para a gente pensar no nosso jeito de consumo de qualquer jeito. É preciso fazer mais, preciso olhar como cidadão e ter esse olhar nas organizações, com governança, cuidando das pessoas, cuidando do meio ambiente, trabalhando tudo isso. Sem isso, a gente não vai ter futuro para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, pensem, é um ajuste de consciência, né? E acho que esse tem que ser o legado que a gente deixa. Um ajuste de consciência. Esse é o resumo do desenvolvimento sustentável, né? Com equilíbrio social, com equilíbrio ambiental, equidade social
e pensando no desenvolvimento para as próximas gerações com esse comportamento e atitude, né? Isso. Muito bacana. Vamos agora aos agradecimentos. Quero agradecer à diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente, o Wander Morales, aos nossos apoiadores, aos diretores do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, à diretoria da SEBRASE, que é a Central Brasileira do Setor Serviços, aos nossos técnicos, o Zé Carlos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro, a Michele Belfiore e ao time da Level Grupo, que também nos apoia. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do YouTube e do Spotify, da FIP e nos canais do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da SEBRASE, que é a Central Brasileira do Setor de Serviços, e do Sindiprestem, e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, um debate muito bacana, e também a você que acompanhou este Diálogos ISD-FIP com o apoio do Sindiprestem, do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental e da Central Brasileira do Setor de Serviços. Até o próximo episódio.